Olá, me chamo Rogério Lucas e a minha palestra da semana é sobre a história da música brasileira no século XX. A primeira grande manifestação cultural brasileira é o samba. O samba tem como raízes as modinhas, os lundus e machiches. A parte rítmica do samba advém dos lundus e machiches, música muito populares entre as comunidades negras do século XVIII e XIX. A parte melódica se deve principalmente às modinhas, que sofreu influência portuguesa. O samba originou-se em festas que aconteciam principalmente nas casas das tias baianas, mulheres negras que moravam no Rio de Janeiro e, na sua maioria, originárias de Salvador. A mais conhecida de todas era a tia Ciata, essa da foto. Ela vivia na região da Praça 11, no centro da cidade do Rio de Janeiro. A primeira pessoa a usar o termo samba foi Donga. Ele também escreveu o primeiro samba, que se chama Pelo Telefone, registrado em 1916. Outro personagem muito importante foi Pixinguinha, compositor de muito sucesso e qualidade. É o pai do choro, ritmo instrumental e que influenciou o samba. Criou o grupo Os Oito Batutas e ficou famoso por toda a cidade e também no exterior. É tido como um dos músicos mais importantes do cenário brasileiro. Compôs dezenas de choros e entre os mais conhecidos estão Carinhoso, ficou famoso com a letra de Braguinha, e Rosa, com letra de Otávio de Souza. Na década de 1930, o samba começa a deixar de lado sua raiz de machixe e começa a se tornar mais original. Estamos na época do rádio, na qual aparecem vários nomes importantes, como Noel Rosa, Lamartine Barbo, Ari Barroso, Ismael Silva, o qual fundou a primeira escola de samba, a Deixa Falar. Nessa época, o Brasil estava sob o regime de Getúlio Vargas, que com sua veia centralizadora buscava uma música que representasse a nação. O samba era muito ouvido, porém precisava que deixasse de se falar sobre a malandragem e a vagabundagem, temas comuns dos sambas da época. A década de 1940 é quando Carmen Miranda começa a fazer sucesso e acaba por abrir portas para que mulheres ganhassem sucesso também, as conhecidas como as rainhas da rádio. No final da década de 1940, ganhou-se popularidade o samba-canção, um samba lento, quase um bolero. Também é conhecido Luiz Gonzaga e o seu baião, e o ritmo dançante que faltava. Já na década de 1950, aparece uma nova forma de fazer música, uma nova forma de cantar, de tocar o violão. Essa é a bossa nova, com um estilo mais intimista e mais leve. Tem o seu início com o lançamento do LP Chega de Saudade de João Gilberto, que com seu ritmo no violão encantou a todos. A bossa nova se mostra como uma nova forma de apresentar música. É como um marco zero para a música brasileira, assim como o samba foi também. Um bom livro sobre essa época é o Chega de Saudade, de Rui Castro. A seguir, veio uma nova geração da bossa nova. Uma geração com muito mais engajamento político, consequência das tribulações políticas que o país vivia. E assim começa a década de 1960. É considerada a era dos festivais de música. É nessa época que surge a MPB, uma música brasileira, uma música engajada. Tentava evitar influências estrangeiras. Por isso mesmo, houve um certo conflito, um movimento contra a guitarra elétrica. Recomendo vocês assistirem o documentário Uma Noite em 67, que conta a final do Festival de Música de 1967, a partir de relatos e gravações. Fala-se muito sobre essas disputas. Um tempo depois, alguns cantores e cantoras famosos, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes, criaram um movimento de enorme influência chamado Tropicália. Assim como a bossa influenciou a forma de fazer música.
porém estava mais aberta para misturas e pluralismos. A década de 1970 pode ser chamada como um pós-tropicalismo, porque isso é exatamente o resumo dessa década, uma década de misturas, de pluralidade, em que ficam famosos bandas, cantores com modos totalmente diferentes de fazer música. Dentre os mais famosos eu posso citar os Novos Baianos, foram apadrinhados pelo João Gilberto, que eles também têm uma mistura muito forte de MPB, de rock, de samba. Também podemos falar de Raul Seixas, de Belchior. Raul Seixas também uma pegada muito forte de rock e com influências nordestinas, de ritmos nordestinos. Outro grupo muito importante é o Clube da Esquina, que tem o seu principal nome, o Milton Nascimento. Também nessa década temos a Black Music, com o seu cantor mais influente sendo Tim Maia. E o samba também estava nessa mistura. Houve uma nova reinvenção do samba, agora um pouco menos focado nas questões do morro, na vida do morro, e mais para vida mundana, digamos assim. Influenciou principalmente o pagode, que veio a partir daí. Principalmente nomes como Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. O principal nome desse samba é Beth Carvalho, que ficou conhecida como a madrinha do samba. Já os anos 80, não houve essa pluralidade dos anos 70. Foi algo muito mais homogêneo. Nos anos 80, no Brasil, ocorreu principalmente uma influência do rock americano nas nossas bandas. Podemos perceber isso pelas bandas mais famosas dessa época, como Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, que dois integrantes do Titãs, o Nando Reis e o Arnaldo Antunes, saíram, depois fizeram sucesso também na década de 90. No Barão Vermelho, Cazuza saiu, foi fazer carreira solo. Aí já no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, aparece o pagode romântico, representado pelo Raça Negra. Também aparecem as bandas de axé e o funk carioca desponta nessa época. Aparece e desponta com o DJ Malboro. Também influências americanas. Também na década de 90 há um reaparecimento da MPB, uma renovação. A MPB da década de 90 é diferente da MPB dos anos 70, que é diferente das dos anos 60. É um ritmo que sempre tem um novo significado. As principais vozes dessa época são vozes femininas, da Cássia Eller, da Adriana Calcanhoto e da Marisa Monte. Tentei apresentar aqui um pequeno esboço de uma história tão longa e rica. Espero que você escutar mais músicas depois. E essas são as minhas referências. E é isto. Muito obrigado.